Todos estão me ouvindo bem? Muito bem. Convido os irmãos a sentarem, assumir seus lugares, né? Nós vamos iniciar o culto nesta manhã cantando o hino de número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Hino número 7. Hino de número 7.
o seu poder, é o seu amor, irmãos, por nós. E é o que deve fazer cada um de nós ter no coração gratidão. Porque se não fosse o seu amor, nós estaríamos perdidos. Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura devocional nessa parte da manhã. Não é eu que vou pregar, vai ser o pastor Cícero. Mas eu gostaria de abrir, que os irmãos abrissem suas Bíblias em João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 18. 3, de 11 a 18. Vamos ler juntos. 11 começa assim: Na verdade te digo que nós temos o que sabemos e testificamos o que vimos, que não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não vestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos orar? Convido nesse instante o irmão Mateus para fazer uma oração. Oremos para o irmão Mateus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma casa, para louvarmos e agradecermos o Seu nome. Também, Senhor, te agradeço por essa palavra que nós vamos viver. Também, Senhor, peço que possa cuidar, Senhor, de cada irmão que está aqui hoje, os irmãos que estão em casa, que eu possa protegendo eles de todo mal. Também, Senhor, te peço que possa abençoar o tempo do culto, aqueles que vão escutar e a palavra que vamos ouvir. Essa é a fé pela gente de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Os irmãos vão ter a oportunidade agora de manhã de entregar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. O irmão Túlio irá tocar uma melodia. Enquanto ele toca essa melodia, nós vamos colocar os nossos dízimos e ofertas no gasofilácio. Irmãos, fiquem à vontade. Ele vai vir à frente, vai orar pelos dízimos e ofertas e também vai retirar o gasofilácio.
Oremos. Amado Deus, querido Pai, ainda na tua presença, ó Deus, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, pelo privilégio de estar aqui mais um dia, te louvando e te bendizendo. Te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas de dízimo que foram aqui recolhidas, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a tua casa, a direção, ó Pai, desse recurso, também a vida de cada um dos membros aqui dessa igreja. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu vou dar a oportunidade para os irmãos escolherem um hino. 108 e depois 104. Vamos cantar a primeira estrofe de cada um deles. 108 e depois 104. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Todos. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Quando o dia muito glorioso lá romper. E aos inimigos desta terra ver Jesus incorporar. E fizer-se então chamada, lá estarei. Quando fizer chamada, quando fizer chamada, quando fizer chamada, quando fizer chamada, lá estarei. 104. 104? Quem que escolheu? Eu falando 3, 4, 9, mas eu não deu tempo. 349. Eu não conheço, eu até que ia aprender esse 104 aqui, né? 349. Rica promessa. Todos. Sábado que vem, nós vamos fazer a limpeza da igreja. Nesse sábado não fizemos, que a igreja está bem limpinha, né? Nós está tendo muito uso, então a gente está coordenando direitinho a limpeza da igreja. Sábado que vem, então, às 9 horas, os irmãos que vão vir para ajudar, podem vir, né? 9 horas nós vamos estar limpando a igreja. Tem vindo um bom grupo para ajudar, viu, irmãos? Então, que venha sempre esse bom grupo, que aí não pesa para um ou dois, né? Então, se você pode ajudar, venha para ajudar aqui. Se a gente tiver umas 6 pessoas, limpa rapidinho a igreja
Lá embaixo é só uma manutenção, porque não está sendo usado, faz uma limpeza rapidinho. E aqui em cima a gente faz a higienização da igreja, tá bom? Informando que a igreja está sendo filmada, né? Está online no YouTube, né? Estava no Facebook, mas os irmãos Túlio e Roberta gostam mais do YouTube, né? E eu acho que dá mais acesso também das pessoas, né? Tem gente que não tem o Facebook, então está sendo ao vivo. Eu gravo também e deixo disponível depois para os irmãos como segurança, né? Para a gente não perder os cultos. Está tendo também a irmã Cristiane, está sendo responsável pelo culto infantil e ela está disponibilizando, pedindo para ela colocar no grupo da igreja a referência também no YouTube, né? Então, todas as mães que têm as crianças no culto infantil, até também seria interessante eu acessei, gostei da história que eu ouvi, né? Então, acesse lá e incentive as irmãs que estão fazendo o culto infantil, que elas possam se esmerar cada vez mais, né? Até que a gente possa ter a nossa escola bíblica dominical aqui na igreja, para as crianças poderem ouvir aqui na igreja as histórias, né? Falei sobre a higienização da igreja, tem álcool gel lá, né? E ainda, eu não gosto muito dessas faixas aqui, né? Mas ainda tem umas faixas aqui dividindo os irmãos aí, separando os irmãos para não ficarem muito perto um do outro, né? Então esses são alguns avisos. Quarta e sexta-feira, culto de oração normal aqui na igreja, viu, irmãos? Das 8 às 9, culto normal. E domingo, 9h30 da manhã, às 10h30 e 7 horas até às 8. São os horários dos nossos cultos na igreja. Tá bom? Tem as aulas também. As aulas dos adultos também, que também vai ser enviado. As aulas do centro. O irmão Luciano está disponibilizando também as aulas da Escola Bíblica Dominical no grupo da igreja também, para os irmãos estudarem, né? Muito bem, irmãos. Vamos ouvir um hino também? Não tem ninguém visitando a igreja pela primeira vez, né? Não, pode ser só para... os irmãos vão ficar em pé, né? E vão olhar para o lado e desejar boas-vindas para os irmãos, né? Vamos ficar em pé, irmãos? Quem não tem ninguém do lado, olhe para trás aí, né? E deseje boas-vindas. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Não tenho vergonha, viu, de cumprimentar, né? Pode cumprimentar, pastor? Hã? Pode cumprimentar? Nossa, também não, né? Mas, por enquanto não, né? Depois a gente vai ter, Deus vai abençoar e vai tudo voltar ao normal, né? Tá para sair a vacina aí, e aí com a vacina a gente vai estar mais disponível aí para não ficar tão isolado assim um do outro, né? Muito bem, irmãos. Vou convidar o pastor Cícero. Ele vai estar trazendo a mensagem hoje de manhã, né? Os senhores podem se sentar. Muito bem, meus irmãos, que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós, nesse lugar, uma bênção estarmos juntos, que Ele mesmo venha nos apacentar
não é, nesse momento, que todos nós sejamos edificados e abençoados também, através da sua palavra, para a glória do seu nome. Irmãos, ganhando tempo com os irmãos, que o tempo é precioso para nós, abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6. Miqueias está entre Naum e Jonas, certo? É só você ir lá nos profetas menores, e aí você vai passar por Naum, vai chegar em Miqueias, ou você vai a Jonas, e aí você reduz um pouco e chega em Miqueias, capítulo 6. Nós vamos pensar nessa manhã o que é que Deus pede de nós, né? Fazendo algumas aplicações, claro, dentro do texto. Os irmãos são sabedores de que o texto aqui está falando sobre a nação, sobre o povo de Israel, e é claro que os irmãos entendem e sabem também que a igreja nada tem a ver com o contexto do Antigo Testamento, mas nada nos proíbe de forma alguma de tomarmos textos, né, do Antigo Testamento e trazer aí para o nosso contexto algumas aplicações, o que isso é muito bom, porque a gente aprende muito com as lições que esses amados ali do Antigo Testamento passaram, principalmente olhando um pouco para a postura e comportamento do povo de Israel, certo? Então vamos lá, eu quero ler então Miqueias capítulo 6, somente um versículo 8. E aí eu quero desafiar você depois a ler o capítulo 6 de Miqueias, para que você entenda aí a respeito do versículo 8, do contexto em que ele está inserido. Eu diria que é um versículo que é central ao capítulo 6 de Miqueias, mas não estarei de forma alguma olhando propriamente dito para o contexto, certo? Mas aí trazendo para o nosso contexto e fazendo algumas aplicações. Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, que a mesma nesse momento fale aos nossos corações, de maneira que todos nós sejamos apacentados, alimentados pela mesma, para o louvor do teu nome. Essa é a nossa oração e petição ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um breve pano de fundo do capítulo 6 de Miqueias se faz necessário, apenas para nós termos aí um resumo do contexto em que esse capítulo está totalmente inserido. Então, quando nós olhamos para o capítulo 6 de Miqueias, nos apresenta uma cena de tribunal, em que o Senhor registra uma queixa jurídica contra Israel. Por isso é de suma importância você fazer a leitura de todos esses versos, que não são tantos, 16 versículos apenas, para você entender um pouco aí o contexto, já que eu não irei me deter sobre o contexto aqui, tá certo? Nos versos 1 e 2, o Senhor convoca o povo para escutar suas denúncias formais e para preparar uma defesa contra as mesmas. E eles farão a sua defesa, certo? Contra aquilo que o Senhor está denunciando a respeito desse povo, a respeito dessa nação, olhando para os versos 9 a 16, onde então nós vamos nos deparar com essa realidade. O Senhor também fala nos versos 3 a 5, relembrando ao povo de Israel os atos de misericórdia de Deus a favor da nação. Então é muito claro a respeito desses atos, a respeito dessas manifestações de misericórdia de Deus para com a nação de Israel. Então também nós encontramos aqui essas manifestações dentro do contexto do capítulo 6 de Miqueias. Perfeito? Também nos versículos 6 e 7, Israel está falando. E no versículo 8, Miqueias responde diretamente à nação, respondendo às perguntas feitas pela mesma, dos versos 6 e 7. Muito importante aqui também essa questão que nós estamos ouvindo. E por fim, meus irmãos, dos versos 9 a 16,
Deus afirma categoricamente as iniquidades do povo de Israel. Mais ou menos é isso, um pano de fundo, um breve resumo do que nos diz o capítulo 6 de Miqueias. É de suma importância nós percebermos a maneira como Deus lida com o seu povo aqui nesse contexto, a maneira como Deus está falando ao coração dessa nação, para que realmente ela possa perceber os seus deslizes e se voltar totalmente para o Senhor. E assim então nós entendemos que assim seja, não é? O contexto do capítulo 6 de Miqueias. Muito bem, meus amados, então, trazendo aqui para o nosso contexto, e apenas quero trazer uma aplicação para nós, no que diz respeito a olharmos para o versículo 8, aqui destacado, porque se eram orientações, se eram observações, se eram até mesmo uma proposta de Deus para este povo, nós entendemos que as mesmas palavras, o seu conteúdo, o seu ensinamento, também ele serve para nós nos dias de hoje. E por isso se faz necessário nós então fazermos algumas aplicações. Então nós olhamos para o versículo 8 e ele destaca para nós mais uma vez: e ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade. Em outras traduções fala misericórdia, tá certo? E andes humildemente com o teu Deus. Muito bem, partindo desse princípio da leitura do versículo 8 de Miqueias capítulo 6, o que é que Deus pede de nós? Porque é bem verdade que o versículo 8 ele é enfático em que Deus mostra para esse povo que Deus realmente estava pedindo ou esperando desse povo nesse contexto. Então nós vamos fazer aí algumas considerações. Então, em primeiro lugar, Deus pede que pratiquemos a justiça. Era isso que ele estava pedindo para esse povo nesse contexto. E quando nós percebemos o valor, a importância da justiça a ser praticada diante de Deus, diante da nação aqui, e diante de todos os seus contemporâneos, olhando para cada membro aqui de Israel, irmãos, nós devemos, claro, também entender que é de extrema necessidade e importância que também nós venhamos a praticar a justiça, que nós venhamos realmente a acolher esta observação de Deus para os nossos dias, e assim nós devemos fazê-lo. A Bíblia nos ensina que temos que praticar a justiça, não somente aqui no contexto de Miqueias. O pedido de Deus não está resumido no livro de Miqueias ou em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Quando vamos para o Novo Testamento, nós percebemos também, certo, esta chamada, este convite para que nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, possamos praticar a justiça à luz da própria palavra de Deus. E aí você então já percebe que não é de forma alguma uma orientação ou uma exortação ou observação ao povo de Israel. Isso se estende também a todos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Provérbios capítulo 21, versículo 3, que nos diz assim, eu tenho comigo o texto aqui: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Era justamente esse o contexto do capítulo 6 de Miqueias. O que eles estavam levando para o Senhor a respeito de sacrifícios, como uma celebração, como uma adoração, como uma obediência, até mesmo aquilo que Deus já havia pedido há tempos pelos seus profetas. Deus não estava de forma alguma se agradando com aquilo que eles estavam oferecendo. Não era somente isso, não se limitava apenas a trazer ao Senhor os sacrifícios como uma exigência, mas principalmente o que Provérbios nos diz aqui: fazer justiça e juízo. Isso fala de procedimento, isso fala de honestidade, em que nesse contexto boa parte deste povo não estava com sua conduta aceitável diante de Deus. Por isso então é corrente esta verdade aqui no capítulo 6 de Miqueias. Devemos, irmãos, na sua totalidade, na sua verdade, sermos verdadeiros, honestos, sinceros com nós mesmos,
com Deus e com nossas obrigações civis e eclesiásticas, porque isso também tem a ver com os nossos atos de justiça para com Deus, com aquilo que nós estaremos realizando, fazendo diante do Senhor. Então, ser verdadeiro, ser honesto é realmente uma necessidade do povo de Deus diante da sociedade, diante da igreja, e nós devemos ter esse comportamento, porque é isso que Deus, claro, espera do seu povo também nos dias de hoje. E nós precisamos, claro, ter esta boa compreensão, porque isso é bom. Não somente ter os nossos atos aqui de celebração, de louvor, de gratidão, de ofertarmos, de dizimarmos, tudo isso faz parte de um ato de justiça, mas também no que diz respeito àquilo que toca a questão civil, a questão eclesiástica, a questão até mesmo dos nossos relacionamentos interpessoais. Tudo isso tem a ver com o versículo 8 também, aqui aplicando para nós. Devemos praticar a justiça em todas as outras relações com o próximo. E quando eu falo praticar a justiça, é nós sermos leais realmente naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos combinando, naquilo que nós estamos realmente expressando para com o nosso próximo. E quando nós falamos de justiça, nós estamos falando realmente daquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra, não é? E sempre essa palavra soa como atos de honestidade, como atos realmente que possam ser favorável a nós mesmos, que nós estamos tendo o nosso comportamento, os nossos relacionamentos de uma forma que seja agradável diante do Senhor, de uma forma que a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo vista através dos nossos atos de justiça diante do nosso próximo, ou mesmo entre nós. E dessa forma Deus é sim glorificado por meio da nossa obediência nesse sentido. Meus irmãos, se Israel falhou diante de Deus e com o próximo por não praticar a justiça, nós temos o exemplo para não fazermos igual. Nós temos o exemplo. O exemplo dessa nação, o exemplo desse povo que nesse contexto aqui falharam com Deus. Eles erraram diante do Senhor e diante dos seus contemporâneos, em não praticar a justiça como era algo exigido e esperado de Deus. Isso também, claro, que se estende a cada um de nós, e precisamos observar melhor essa questão, porque é isso que Deus requer e espera de cada um de nós. É o que Deus espera da sua igreja em tempos de trevas, em tempos de injustiça, em tempos de iniquidade, em tempos de pecado, em tempos em que não se confia deliberadamente no próximo. E nós temos, claro, da parte de Deus, esta justiça que é santa, que é boa, que não é um jugo, que não é um peso, mas é algo que nos fará termos um comportamento diferenciado para o louvor e para a glória de Deus. Então nós temos um bom exemplo aqui. Se o povo de Deus em tempos passados falharam por não praticar a justiça, por não trazer à luz a justiça de uma forma direta, correta e fiel ao Senhor, nós devemos fazer de forma diferente. Ou seja, em obedecer à justiça e trazer a prática na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, diante da sociedade, diante do próximo, diante da igreja e principalmente diante do Senhor. E isso vai com certeza tributar louvor, honra e glórias ao nosso Deus. O que é que Deus pede de nós? Deus pede que pratiquemos a justiça. É possível praticarmos essa justiça diante de uma honestidade segundo a palavra do próprio Deus. O que é que Deus pede de nós? Em segundo lugar, Deus pede que amemos a benignidade e andemos humildemente com Ele. Era esse mesmo apelo que Deus fizera nesse texto para com o seu povo. Veja lá, o que é que Deus pede de ti? Primeiro, ou melhor, Ele te declarou o homem que é bom e que é o
o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e então, por fim, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Era isso que Deus esperava do seu povo. Era essa a proposta de Deus para o coração desse povo, nesse contexto, pois o povo estava se desviando totalmente de atos de benignidades ou atos de misericórdia entre eles mesmos e entre os seus contemporâneos, como também não ter um andar humilde, simples, manso diante do Senhor e diante também da sociedade. E quando nós realmente ouvimos essa expressão, entendemos que isso também tem a ver com o nosso contexto, como igreja, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós devemos trazer esta observação e esta ordem e aplicar para o nosso contexto. Porque nós entendemos claramente que toda a igreja do Senhor também, ela deve amar a benignidade para com o próximo. Ou seja, ela deve ter atos benignos, atos de misericórdia para com o próximo. É justamente essa proposta aqui do texto também para nós, quando aplicamos para nós, quando aplicamos para o nosso contexto e quando trazemos estreitamente para o nosso convívio, para a nossa dinâmica diante do Senhor. E assim precisamos fazer. Andar humilde com Deus, literalmente no original hebraico, é curvar-se para andar com Deus. Então você percebe que não é uma palavra que nos faz pensar da humildade no sentido comportamental, no sentido que a pessoa se veste de forma humilde, no sentido que a pessoa tem uma palavra humilde quando ela assim se expressa, ou no sentido da sua vida financeira, etc. Não é esse tipo de humildade. A humildade aqui, segundo o próprio original, o hebraico, é curvar-se para andar com Deus. Isso nos faz pensar sobre reverenciar ao Senhor, e andarmos realmente de uma forma submissa ao Senhor. E é isso que Deus também requer de nós nos dias de hoje. É isso que Deus requer de mim e do seu coração também, de todos os filhos de Deus, de todos aqueles que têm confessado Jesus como Senhor e como Salvador, em curvar-se para andar com Deus. É um ato de submissão, é um ato de nós entendermos que Deus é Senhor da nossa vida, que a Ele é devido o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa obediência, a nossa fidelidade, os nossos atos benignos para com o próximo. Isso vai resultar sim em louvor a Deus, porque estamos fazendo isso em obediência à sua palavra, às suas orientações. E nós cremos, irmãos, e não abrimos mão, que a palavra de Deus, ela deve ter da nossa parte toda a credibilidade, dar-nos credibilidade à mesma, dar-nos credibilidade aos seus ensinamentos e fazer que eles sejam literalmente uma verdade em nossa vida, para que tenhamos atos benignos para com as pessoas, seja com os amados na fé, seja com os membros da nossa família e seja com os membros da sociedade onde nós estamos. Atos benignos, isso fala de bondade, isso fala de ser bom, isso fala de realmente expressarmos também misericórdia diante das pessoas. Israel estava falhando nesse sentido, olhando para Miqueias. Não estava tendo atos de benignidade, de misericórdia no seu contexto. Por isso Deus faz esta observação para que se haja uma mudança. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para os profetas no Antigo Testamento, todos eles foram levantados pelo Senhor para trazer orientações, advertências, a apontar e mostrar o erro, o vacilo do povo diante de Deus. Todos os profetas, de uma forma muito prática, a mensagem deles eram pontuais, no sentido de alertar o povo do erro e do vacilo que estavam diante do Senhor. E por isso que esta palavra ela deve ser muito bem aplicada para nós nos nossos dias. Não vamos pensar que diante de uma pandemia nós vamos deixar em algum momento
de não falhar com o Senhor, porque provavelmente nós podemos falhar, porque somos pecadores, somos falhos. No entanto, nós temos a palavra de Deus para nos orientar, seja em qualquer situação. E não é a situação nenhuma que vai nos manter fiel diante do Senhor. Na verdade, diante de toda e qualquer situação, diante de todo e qualquer caos, cabe aos filhos de Deus a obediência, a serem benignos, a terem atos de misericórdia diante do Senhor e diante de todos que o cercam. Então, andar humildemente diante do Senhor nos traz esta orientação de nós nos curvarmos perante Ele. Isso fala de total submissão e reverenciar o Senhor. Curvar-se também indica que o primeiro passo na vida de comunhão com Deus é reconhecer nossas iniquidades e insuficiências. Quando eu me curvo diante do Senhor, quando você se curva diante do Senhor, quando o povo de Deus se curva diante de Deus, mediante a expressão do texto, andar humildemente diante do Senhor, isso nos faz pensar literalmente que devemos reconhecer nossas iniquidades, as nossas insuficiências. E aí, quando nós falamos de iniquidade, quando pensamos sobre esta palavra, tem muito a ver com atos viciosos do pecado, e precisamos nos atentar em relação a isso, porque quando nos submetemos ao Senhor, nós queremos reconhecer nossas falhas, nossos pecados e nos acertar com o Senhor. Aquilo que não estava acontecendo nesse contexto, o povo estava tendo atos de iniquidade, de pecado, eram insuficientes para mudar o seu comportamento, todavia não estavam dando atenção à palavra do Senhor. E aí, irmãos, nós precisamos literalmente compreendermos essa questão para que possamos estar diante do Senhor conforme as suas orientações para o nosso coração, para as nossas vidas. Porque é bom nós termos atos de misericórdia, atos de benignidade, no lugar de termos atos de iniquidade, o que não é bom diante do Senhor. Reconhecer a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de mudar alguma coisa que esteja de alguma forma nos impedindo a esses atos de misericórdia diante das pessoas que nos cercam, ou mesmo diante de Deus, como testemunho que nós estamos observando, nos atentando e obedecendo a sua palavra. Irmãos, Deus não vai deixar de nos trazer algumas palavras de orientação, mesmo diante de qualquer situação que nós estejamos experimentando. É dessa forma que Deus cuida dos seus, é dessa forma que Deus zela pelos seus, é dessa forma que Deus quer banir da nossa vida atos de iniquidade. E reconhecermos que somos insuficientes para mover de nós qualquer ação desagradável diante do Senhor. É somente Ele e por Ele que nós iremos realmente nos submeter diante da Sua presença, para andarmos em submissão a Ele e fazermos tão somente a Sua vontade. E que assim seja na sua vida e na minha vida, que assim seja na vida de todo o povo de Deus, para que isso seja uma expressão de louvor e de adoração a Ele. Temos que abater de nós todo pensamento altivo e colocar em submissão à vontade de Deus. Esse povo estava com a sua cerviz dura, com pensamentos altivos, achando-se ser alguma coisa, na verdade não eram tanto aquilo que pensavam diante do Senhor. E por isso a dureza do seu coração, do seu comportamento, fez com que Deus os advertisse de uma forma muito precisa aqui no texto de Miqueias. Nós precisamos ter, claro, a simplicidade, a humildade, e isso nos colocará em uma posição de sermos submissos ao Senhor. O que só temos a ganhar com isso. Por isso, meus amados, o que nós lemos no Antigo Testamento muito nos serve para nos orientar também. Muito nos serve para nos alertar de perigos que provavelmente não estamos vendo, de perigos que muitas vezes não estamos tendo a sensibilidade ou o tato de percebermos
ali alguma forma de mal contra nós mesmos. Andar com Deus requer total renúncia, submissão, obediência e comunhão com Ele, e tudo isto realizado por meio da fé. É por meio da fé que nós vamos colocar em prática, que nós vamos trazer a lume, que nós vamos realmente ter aí uma atitude de renúncia, submissão, obediência, e para então cultivar tal comunhão com o Senhor. E isso diz respeito ao nosso comportamento de fé, de realmente fazer aquilo que agrade, que louve e que exalte o nome de Deus. Então nós precisamos dessas orientações. Nós precisamos entender qual é a maneira ou a forma que Deus quer e deseja que nós andemos diante dele, fazendo a sua vontade, contemplando realmente, mediante a sua palavra, as suas orientações, as quais farão toda a diferença na vida do povo de Deus. Por isso precisamos cada dia mais darmos crédito às Sagradas Escrituras, porque são elas mesmas que nos edificam, são elas mesmas que aprumam, não é, as nossas vidas, são elas mesmas que vão endireitar as nossas veredas. Por isso se faz necessário. Esta palavra nessa manhã não é de forma alguma uma palavra que seja tão somente para nos exortar de algo que não estamos vivendo. Amém por isso. Amém porque estamos corretos diante de Deus, com atos de justiça, com atos benignos, com atos de misericórdia, com amor a Ele e a sua palavra. Mas essa palavra serve para nos avisar e olharmos lá na frente, para não cairmos no erro que este povo caiu, em arrogância, em soberba, em pensamentos altivos e com práticas de iniquidade diante de Deus. E mesmo diante desse contexto horrendo, eles estavam levando suas ofertas para o Senhor, como se isso fosse de alguma forma tapar, ou como se isso fosse trazer um alívio em relação ao comportamento vacilante deste povo para com Deus. Então isso nos serve para nos orientar. O texto nos fala de amor, e aqui é amar com benignidade. E isso é muito necessário para nós. E ele fala também de praticar a justiça e andar humildemente com Deus. Então você percebe que Miqueias ele é pontual no versículo 8 para trazer uma advertência, para mostrar ao povo que eles precisavam mudar de rota e voltar-se para Deus e fazer a vontade de Deus. Se estavam trazendo sacrifícios diante do Senhor, isso não bastava. Faltava justiça, faltavam os atos de benignidade, misericórdia, faltava realmente eles andarem de forma curvada em submissão ao Senhor, de forma humilde, para que Deus se agradasse das ofertas que estavam levando para o Senhor. Isso fala de atos, isso fala de comportamentos, isso fala a maneira como esse povo vivia em tempos passados, e isso nos traz também à tona a maneira como nós estamos vivendo nos dias atuais. Devemos, irmãos, com toda certeza, vivermos de forma que seja justo o nosso andar, os nossos atos, que sejam justos também no que diz respeito às nossas ações, atitudes de benignidade, de misericórdia e de andarmos humildemente diante do Senhor, isto é, de nos curvarmos perante o Senhor, mostrando a nossa insuficiência e que nós precisamos dele, e nós necessitamos dele para que façamos a sua vontade somente, para que ele seja realmente exaltado e glorificado por meio de cada um de nós. Deus quer que pratiquemos a justiça, amemos e andemos humildemente perante Ele, o que são deveres que não se limita somente ao presente texto e contexto do povo de Israel. Isso se estende a todos nós, isso se estende à igreja de Deus também, porque, irmãos, de forma alguma devemos deixar de lado a justiça da nossa vida. De forma alguma devemos deixar de lado atos de benignidade para com o próximo. De forma alguma devemos deixar de lado a nossa submissão diante do Senhor.
Então aquilo que foi dito há tempos passados também serve para o presente momento, no que diz respeito ao nosso contexto como Igreja do Senhor Jesus. Que Ele mesmo nos abençoe, que Ele mesmo nos capacite, que Ele mesmo nos dê graça e que Ele mesmo brote no nosso coração aquilo que precisamos fazer, sendo submissos a Ele, para o louvor dEle e para a glória dEle, para que não venhamos repetir atos de rebeldia como esse povo nesse contexto estava cometendo. Que o Senhor nos guarde e nos livre desse mal, e que possamos, irmãos, realmente andarmos em justiça, em atos de benignidade, de misericórdia, e que possamos realmente andarmos humildemente diante do Senhor, nos curvarmos perante Ele, entendendo que devemos ser submissos a Ele e sempre e para o louvor da sua glória. Deus nos abençoe com estas palavras em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar o pastor Cícero foi rápido, né? Nós vamos encerrar, vamos cantar no hino. O irmão Túlio falou de um número, que número que era? Não, eu não estava entendendo aquele outro número. Então eu dou oportunidade para os irmãos escolherem. 351, eu não conheço, mas eu gostaria de conhecer. 351? É. Cadê o irmão Joelho? Conheço não. Então a gente vai ter que ver, tem dois hinos já aí que a gente não conhece, 104 e 351, hein? Pode escolher outro, irmã El. Primeira e última estrofe. Vamos cantar em pé, irmãos? E no final, o irmão Adilson Simões vai orar, pedindo a bênção do Senhor. 266. Aqueles que estão ouvindo sua mensagem no vídeo, Deus, que o Senhor venha falar
encerrados. Hoje, 7 horas da noite, 19 horas, o culto. Nós vamos falar sobre o terceiro inimigo do crente, o mundo. Deus abençoe.